Na vastidão ardente do Oriente, onde as areias do deserto guardam segredos milenares e as cúpulas de ouro polido refletem histórias de poder e paixão, ergue-se o Império Otomano. Aqui, no coração das tradições de harém que moldaram dinastias por séculos, uma regra inquebrantável reinava por 500 anos. Mas a história que conto hoje é sobre a mulher que, acorrentada e vendida como mercadoria, ousou quebrar essa regra. É a saga de uma escrava que se tornou a mulher mais poderosa do mundo à época. Vamos nos transportar até os idos de 1530, pois naquele exato momento, enquanto o destino é tecido nos tapetes de seda do palácio, o homem mais poderoso da terra, o temível sultão Malik al-Mansur, segura uma adaga junto ao pescoço do seu herdeiro, o príncipe Rashid, orgulho do exército, que jaz sob um labirinto de intrigas. Ali mesmo, nas sombras, a escrava vence o jogo. Hoje vocês vão descobrir a história de Layla al-Farsi, a mulher que transformou-lhe o amor em uma arma mortal e o harém em um campo de batalha. E se você está perguntando como uma escrava estrangeira conseguiu convencer o mais poderoso sultão a destruir sua própria linhagem, ouça com atenção o que eu vou contar. A história de Layla al-Farsi, essa enigmática figura que desafiaria o tempo e a tradição, não começou entre os veludos e os ouros de um palácio suntuoso, mas no cheiro pungente de fumaça e no som estridente de aço batendo contra aço. Era uma madrugada gélida, na fronteira persa, quando o vilarejo onde Layla vivia foi tragado pela poeira levantada pelas ferraduras incessantes dos invasores otomanos. Em uma única noite, o mundo de Layla desmoronou em cinzas. Ela deixou de ser a filha de um mestre artesão, com sonhos e um futuro desenhado nas estrelas, para se tornar uma propriedade sem nome, sem laços, sem destino. O vazio se instalou em sua alma, um eco da vida que se esvaíra, restando apenas o frio e o metálico chacoalhar de uma corrente de ferro batendo em seus tornozelos, enquanto a caravana serpenteava pelo deserto, rumo ao coração do vasto Império Otomano, rumo à sua capital, Al-Qasr. Após semanas intermináveis sob o sol impiedoso, uma visão quase divina surgiu num horizonte escaldante. A capital, Al-Qasr. A cidade parecia uma miragem, um oásis de opulência e promessas, o centro do mundo conhecido. Cúpulas de ouro polido refletiam o sol com uma intensidade ofuscante, fazendo os olhos arderem. Mas foi ao cruzar os grandiosos portões do Palácio de Cristal que o mundo de Layla mudou para sempre, transformando a miragem em uma realidade avassaladora. O chão sob seus pés não era a terra batida e poeirenta do deserto, mas sim de mármore branco de Carrara, tão frio que parecia gelo sob os pés descalços e sujos das cativas. O ar, antes pesado pela poeira e pelo suor, agora exalava uma mistura inebriante e exótica de sândalo, almíscar e água de rosas, que jorrava incessantemente de fontes esculpidas com a delicadeza de pavões reais. As paredes altas e imponentes eram cobertas por mosaicos intrincados de lápis-lazuli e azulejos esmaltados que narravam as grandiosas vitórias de sultões antigos. Os olhos de safira incrustados nas figuras pareciam julgar cada nova escrava que, atônita, adentrava aquele universo de luxo e poder. Layla foi conduzida ao pavilhão das novatas, um lugar onde o luxo, em toda a sua ostentação, revelava-se uma faca de 2 gumes. Ali ela foi lavada com óleos preciosos e perfumados, seu corpo purificado de toda a poeira e miséria da jornada. Em seguida, foi vestida com sedas finas de damasco, tecidos tão leves que pareciam pesar menos que uma pluma. No entanto, cada peça de roupa, por mais suntuosa que fosse, era um lembrete cruel. Ela era um objeto, uma peça de decoração em um cenário grandioso. O mercado de almas dentro do palácio era um espetáculo silencioso e meticuloso. Eunucos de elite, trajados em túnicas de veludo carmesim e cintos bordados a fio de ouro, passavam entre as jovens, avaliando com olhares perspicazes dentes, cabelos e a postura de cada uma, buscando a perfeição para os olhos do temível sultão Malik al-Mansur. Enquanto muitas das outras garotas choravam a perda de suas casas, suas famílias e suas identidades,
Layla fez algo que, sem que ela soubesse, selaria seu destino. Ela observou. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora registravam cada detalhe. Ela notou a princesa Salma, a primeira esposa do sultão e mãe do príncipe Rashid, caminhando pelos exuberantes jardins, sempre cercada por uma dúzia de servas. No entanto, os olhos da princesa não estavam cheios de paz ou contentamento, mas sim de um medo sutil, quase imperceptível. Layla, com uma perspicácia notável, percebeu que o palácio, com toda a sua beleza e opulência, não passava de uma gaiola dourada. E se ela quisesse sobreviver, ou mais ainda ascender, precisava ser o pássaro que não apenas notava as chaves, mas que aprendia a usá-las. Layla Al-Farsi olhou para suas próprias mãos, agora limpas e adornadas com anéis de prata que não lhe pertenciam, e compreendeu a primeira e mais crucial lição do poder naquele reino. No palácio, a beleza era a moeda de troca, um bilhete de entrada para o jogo, mas a informação era a única saída, o único caminho para a liberdade ou a ascensão. Ela sabia que não seria apenas mais uma flor efêmera, no vasto e perfumado jardim do sultão Malik al-Mansur. Ela seria a raiz que sustentaria a árvore da vida no palácio, ou o machado afiado que a derrubaria. Sua jornada de escrava a uma rainha de sombras, que manipularia o destino de um império, estava apenas começando. Para compreender a vertiginosa ascensão de Layla, essa escrava persa, que desafiou 500 anos de tradição, é essencial desvendar a verdadeira natureza do harém otomano. Longe de ser apenas um lugar de prazeres exóticos e fugazes, era uma intrincada universidade política, um palco de alta periculosidade onde cada suspiro, cada olhar, cada silêncio podia selar um destino. Imagine um labirinto de pátios internos, interligados por corredores sinuosos, onde a luz do sol era cuidadosamente filtrada por treliças de madeira esculpida com a maestria dos artesãos mais habilidosos, as famosas mashrabias. Estas permitiam que quem estivesse dentro observasse o mundo lá fora, mantendo-se, porém, invisível, um privilégio para os olhos furtivos que tudo queriam ver sem serem vistos. O luxo aqui era quase asfixiante, uma armadilha dourada. Os corredores infinitos eram forrados com tapetes persas de seda, tão densos e macios que abafavam o menor som de passos, permitindo que espiões e servas, com suas intenções ocultas, se movessem como fantasmas etéreos, suas presenças apenas sussurradas pelo leve roçar dos tecidos. O ar pesado e úmido trazia o vapor dos suntuosos banhos turcos, os hammams, onde as paredes de mármore translúcido brilhavam com tons de rosa suave e âmbar quente sob a luz bruxuleante de lanternas de bronze perfurado, projetando padrões hipnotizantes. Cada detalhe, cada fragrância exótica de jasmim e almíscar, cada sombra dançante, compunha um ambiente de beleza e perigo velado, uma atmosfera onde a intriga era a moeda mais forte. Layla, com sua mente aguçada como uma lâmina persa, percebeu rapidamente que a beleza, por mais estonteante que fosse, era um recurso efêmero, tão volátil quanto o favor do sultão. Enquanto as outras concubinas dedicavam suas tardes a rituais de beleza, imergindo-se em banhos de mel e leite para suavizar a pele, ou adornando-se com joias cintilantes que visavam apenas o agrado do monarca, Layla buscou uma educação diferente, uma arma mais duradoura e letal. Ela se aproximou da Dayê, a mestra das servas, uma mulher idosa de olhar gélido e expressão impenetrável, que conhecia cada segredo e cada fraqueza daquele vasto império feminino. A estratégia de Layla era silenciosa e calculista, um jogo de paciência e observação meticulosa. Ela não se contentou em aprender apenas o turco otomano da corte, essencial para a comunicação diária. Com uma dedicação feroz, ela estudou os dialetos complexos dos mercadores que cruzavam as rotas comerciais do império e as línguas diplomáticas dos emissários estrangeiros, desvendando as nuances que escapavam aos ouvidos menos atentos. Seu objetivo era claro e singular: entender o que era sussurrado, o que era realmente dito,
quando os homens da corte e os forasteiros acreditavam que as mulheres do harém eram meros objetos decorativos, incapazes de compreender as complexidades do mundo exterior. Layla desenvolveu uma habilidade ímpar para se posicionar estrategicamente, invisível na multidão. Ela encontrava refúgio perto das fontes de água dos jardins internos, onde o borbulhar constante mascarava o som das conversas mais confidenciais. Ali, escondida entre a folhagem exuberante e as esculturas de mármore, ela absorvia as palavras das favoritas de alto escalão, desvendando os segredos e as fraquezas das grandes damas, mapeando as alianças e as rivalidades ocultas. Foi nessas sessões de escuta que ela descobriu a mais profunda e paralisante vulnerabilidade da princesa Salma. O medo crescente de que o sultão Malik al-Mansur, o vitorioso, se entediasse de sua presença e a substituísse por uma rival mais jovem ou intrigante, colocando em risco não só sua posição, mas também o futuro de seu amado filho, o príncipe Rashid. O momento crucial deste capítulo, o ponto de virada irremediável para Layla, ocorreu durante a grandiosa e espetacular festa do equinócio. O sultão Malik al-Mansur presidia o evento de seu imponente trono de ébano, incrustado com madrepérola reluzente, irradiando um poder quase divino. O banquete era uma exibição obscena de riqueza e autoridade, um festival para os sentidos mais exigentes. Travessas de prata ostentavam cordeiros assados com canela e cravo, cujo perfume exótico inundava o ar. Montanhas de arroz colorido com o açafrão mais puro do real brilhavam sob a luz das lamparinas, e frutas cristalizadas, trazidas de cantos remotos do mundo em blocos de gelo, adornavam mesas que se estendiam até onde a vista alcançava. Layla, diferente das outras concubinas que tentavam seduzir o sultão com danças sinuosas e olhares convidativos, usou o que havia aprendido: sua mente. Quando o sultão Malik, em um momento de ostentação intelectual, fez uma pergunta retórica sobre um poema persa clássico, esperando que nenhum de seus conselheiros soubesse a resposta completa, uma voz suave e melodiosa, vinda do fundo da ala das escravas, ecoou pelo vasto salão. Layla não apenas terminou o verso do poema com perfeição, ela foi além, explicando a metáfora política sutil e profunda por trás de cada palavra, desvendando os segredos do passado e as lições para o futuro do império. Um silêncio absoluto e pesado pairou sobre o salão, tão denso que se podia ouvir o próprio tempo, ou talvez o batimento acelerado dos corações. Pela primeira vez em anos, Malik al-Mansur não olhou para um corpo voluptuoso, mas para uma mente brilhante e sagaz. Ele viu entre centenas de véus coloridos e sedas sussurrantes um par de olhos penetrantes que não baixaram o olhar em submissão, mas o encararam com uma inteligência desafiadora e uma astúcia notável. Naquela noite fatídica, a princesa Salma sentiu o primeiro e gélido calafrio de sua queda iminente, uma premonição de desgraça, e Layla, com uma satisfação silenciosa e discreta, compreendeu que o verdadeiro caminho para o coração e o poder do sultão não passava pelo quarto, mas sim pela biblioteca, pela mente. Ela havia encontrado a sua chave. A partir daquele momento, o ambiente no harém mudou drasticamente. O luxo, que antes parecia inofensivo, transformou-se no cenário de uma guerra fria, silenciosa e implacável. Layla começou a receber presentes anônimos que eram, na realidade, armadilhas mortais. Um frasco de óleo de jasmim com gotas imperceptíveis de veneno de naja, capaz de matar lentamente, insidiosamente. Uma túnica de seda, cujas costuras haviam sido tratadas com um pó irritante, que causava feridas abertas na pele. Uma dor agonizante e prolongada. Layla, no entanto, não reagiu com violência explícita, nem com desespero. Sua estratégia era mais refinada, sua vingança mais sutil. Ela devolvia os presentes com bilhetes de agradecimento impecavelmente caligrafados, fingindo uma inocência inabalável, uma ingenuidade quase cínica, enquanto nos bastidores construía sua própria rede de lealdade e informação. Utilizando as joias e os presentes que o sultão Malik al-Mansur, cada vez mais cativado,
começava a enviar regularmente para seu quarto. Ela pagava e subornava os eunucos de baixo escalão e as servas mais discretas, transformando-os em seus olhos e ouvidos, dentro da vasta e complexa teia de intrigas do palácio. O jogo havia começado, e Layla, a escrava persa, estava não apenas participando, mas ditando as novas regras. Para compreender a magnitude da conquista de Leila, essa escrava que subiu aos mais altos escalões do poder, é essencial mergulhar nos aposentos privados do sultão Malik al-Mansur, o vitorioso. Longe dos olhares curiosos da corte e do clamor ruidoso dos súditos, este era um santuário de poder absoluto e, paradoxalmente, de uma solidão avassaladora. As paredes eram revestidas do mais puro cedro do Líbano, que exalava um perfume amadeirado, denso e reconfortante, misturando-se sutilmente ao aroma de tabaco caro importado das terras distantes e ao incenso místico de Omã, que ardia em braseiros de bronze polido. O teto, uma cúpula intrincadamente trabalhada com vidro lapidado, era uma obra-prima de engenharia e arte, permitindo que o monarca contemplasse as estrelas em noites claras, um lembrete silencioso da vastidão de seu império e da sua própria insignificância perante o cosmos. O chão, por sua vez, coberto por tapetes de Isfahan, era um espetáculo à parte. Os nós desses tapetes eram tão finos, tão densamente entrelaçados, que as figuras e padrões fluidos de arabescos e flores de lótus pareciam pinturas vivas sob os pés, abafando qualquer som e convidando à profunda contemplação. Malik al-Mansur, o homem que comandava exércitos incontáveis e cujo poder se estendia por vastos domínios, era, em sua essência mais profunda, um homem terrivelmente sozinho. Todos que se aproximavam dele, vizires astutos, generais leais, emissários estrangeiros, queriam algo: terras, títulos, perdão, favores. Até mesmo a princesa Salma, a primeira esposa, se aproximava dele com o peso da obrigação dinástica, a formalidade glacial de seu status real e a preocupação constante com o futuro de seu filho, o príncipe Rashid. Em meio a tanta reverência e interesse calculista, Malik ansiava por algo mais genuíno, algo que não pudesse ser comprado, imposto ou dissimulado. Ele almejava uma afinidade verdadeira, uma mente que o compreendesse e o desafiasse de igual para igual. E foi nesse vazio que Layla al-Farsi adentrou nos aposentos reais. Ela não o fez como uma súdita trêmula, submissa ou meramente bela, uma entre tantas. Ela entrou como uma igual, uma mente que finalmente desafiava a solidão intelectual do sultão. O contraste era gritante. Enquanto o vasto palácio lá fora fervilhava com a música alta de alaúdes e tambores, e as dançarinas de véus translúcidos exibiam seus dotes em rituais noturnos, o quarto do sultão Malik transformava-se em um campo de batalha mental e de trocas filosóficas, onde a inteligência e a perspicácia de Layla reinavam soberanas. Eles passavam noites inteiras debruçados sobre mapas astrológicos, traçando constelações e destinos, e mergulhavam em tratados de estratégia militar, discutindo campanhas e táticas como dois generais experientes, seus dedos roçando mapas de seda e pergaminhos antigos. Layla não era apenas uma companhia agradável. Ela era o espelho que Malik nunca tivera, capaz de refletir e expandir seus próprios pensamentos, uma alma gêmea intelectual. Ela o desafiava com perguntas perspicazes, questionando as motivações e as consequências. Quando ele falava de conquistas territoriais, ela trazia à tona a logística complexa e os dilemas morais de manter um império. Quando ele ponderava sobre a justiça e a lei, ela citava os poetas mais renomados que diziam que o coração de um rei deveria ser mais vasto e compassivo que o próprio deserto. As ceias privadas entre os dois eram uma celebração de requinte e intimidade. A fartura e a excentricidade eram descritas com um realismo quase tátil, um festival para os sentidos, longe dos olhares julgadores da corte. Sorvetes feitos da neve pura das montanhas mais altas, adoçados com o xarope rubi da romã, derretiam na boca. Tâmaras carnudas recheadas com nozes crocantes e delicadamente banhadas em ouro comestível
eram servidas em bandejas de prata, e sussurrando contra a lei religiosa, vinhos raros e proibidos, trazidos de vinhedos secretos, eram servidos em taças de cristal de rocha que pareciam mudar de cor, refletindo a luz dançante e hipnótica das velas perfumadas. Nestas noites, Malik se sentia verdadeiramente vivo, compreendido, amado. O clímax deste capítulo, o ponto de não retorno que ecoaria pelos corredores do tempo, foi um escândalo que abalou as fundações do Império Otomano. Pela tradição secular, que se estendia por mais de 500 anos, um sultão não se casava com escravas. Elas eram, em sua essência, apenas jouts portadoras de herdeiros, destinadas a gerar filhos para a dinastia, mas nunca a sentar-se como rainhas. Mas Layla, com uma audácia que beirava a loucura e uma fé inabalável em seu próprio valor, jogou sua cartada final. Ela recusou o sultão. Ela afirmou, com uma dignidade inabalável, que surpreendeu o próprio monarca, que sua alma era livre, mesmo que seu corpo pertencesse a ele por direito de posse, e que só se entregaria por completo, em corpo e espírito, se fosse como uma esposa legítima, com um contrato assinado e testemunhado diante de Deus. A audácia de Layla chocou Malik al-Mansur, mas não como uma afronta. Por um instante, o sultão, acostumado à submissão absoluta e ao poder incontestável, pareceu hesitante, sua mente dividida entre séculos de tradição e a intensidade inaudita da paixão que aquela mulher havia despertado nele. Mas a inteligência e a determinação que ele tanto admirava nela e que o desafiavam a cada encontro não podiam ser ignoradas. Em vez de fúria, uma admiração ainda maior floresceu em seu peito, uma compreensão profunda da alma livre que ela possuía. Ele não apenas aceitou seu desafio, como proclamou, com uma voz que reverberou pelos aposentos, que honraria seu desejo, prometendo-lhe não apenas sua mão, mas o título de esposa legítima de sultana, quebrando todas as regras para tê-la por inteiro, em corpo, alma e mente ao seu lado. A promessa, impensável até então, selava o destino de ambos e lançava uma sombra inevitável sobre o império. A reação da corte foi de puro choque e incredulidade, um turbilhão de indignação e sussurros furiosos. Imagine a princesa Salma, em seus aposentos luxuosos, ouvindo a notícia que desestabilizava seu mundo. O som de vasos de porcelana chinesa, importados e preciosos, sendo estilhaçados contra as paredes de mármore branco em um acesso de fúria e desespero que precedia a aceitação de sua derrota. O Conselho de Ministros, os vizires mais poderosos do império, protestaram furiosamente, alegando que uma escrava estrangeira não poderia, em hipótese alguma, sentar-se ao lado do descendente do profeta, maculando a linhagem e a tradição sagrada. Mas Malik al-Mansur, possuído por uma paixão que beirava a obsessão e uma admiração que transcendia as leis impostas pelos homens, fez o impensável. Desafiando séculos de tradição, a fúria contida da corte e o escândalo da nação, ele organizou a cerimônia de casamento mais opulenta, extravagante e, para muitos, sacrílega da história do califado. No dia da união, o povo de Alcácer testemunhou algo que parecia saído de um sonho febril ou de um conto das 1001 noites. Layla al-Farsi, a antiga escrava persa, desfilando pelas ruas da capital em um majestoso elefante branco, seu corpo coberto por um manto de veludo negro, bordado com nada menos que 10.000 pérolas genuínas, cada uma cintilando sob o sol como estrelas caídas. Pela primeira vez na história daquela dinastia gloriosa, uma escrava foi declarada sultana, a consorte oficial do monarca. Ela não era mais uma propriedade a ser comprada e vendida. Ela era a lei, a rainha, ao lado do monarca. Contudo, o triunfo de Layla carregava consigo um preço, uma sombra premonitória sobre a alegria do momento. Ao subir ao altar, seus olhos, antes mareados de uma vitória quase inacreditável, encontraram os do príncipe Rashid, o filho de Salma e o herdeiro legítimo do trono. O jovem guerreiro, imponente em sua armadura de escamas de aço azulado, não a olhava com o respeito devido a uma nova sultana, mas com um ódio frio e letal que prometia vingança.
Layla percebeu naquele banquete de mel e alegria, de luxo e poder, que para que seus futuros filhos, os frutos de sua união com o sultão, pudessem sobreviver e herdar o trono, o herdeiro amado pelo povo, o príncipe Rashid, inevitavelmente teria que cair. O jogo apenas começara, e a aposta era a vida. O trono de seda e fogo aguardava sua próxima vítima. Layla caminhava pelos corredores do poder, adornada com a pesada coroa de pérolas e esmeraldas. Mas o ar do palácio havia se tornado rarefeito, carregado de uma tensão quase palpável. A beleza estonteante das colunas de alabastro polido e dos jardins suspensos, onde pavões brancos desfilavam com majestade entre roseiras raras e perfumadas, escondia uma verdade brutal e inegável. No implacável jogo das dinastias, o segundo lugar não significava apenas a perda, mas a morte. Seus filhos com o sultão Malik al-Mansur estavam crescendo fortes e saudáveis. O pequeno príncipe Selim era o brilho nos olhos do pai, a materialização de um amor que desafiara a tradição e as leis seculares. No entanto, a lei do império era clara, e suas regras escritas em sangue eram inflexíveis. Quando o sultão morresse, o herdeiro legítimo assumiria o trono. E a primeira ordem do novo governante costumava ser a execução sumária de todos os seus meio-irmãos reais. Para Layla, o amor materno não era apenas um sentimento profundo. Era uma estratégia de guerra fundamental e o motor implacável por trás de sua ambição. O grande obstáculo era o príncipe Rashid. Imagine um jovem general, cuja pele era bronzeada pelo sol impiedoso de inúmeras campanhas e cujos olhos carregavam a determinação de um líder nato. Ele era o herói indiscutível de Al-Qasr, o orgulho do exército e a esperança do povo, que clamava por seu futuro e justo reinado. Quando Rashid entrava na cidade, montado em seu garanhão árabe negro, com a armadura de aço azulado cintilando sob o sol, as mulheres jogavam pétalas de jasmim e os homens gritavam seu nome em êxtase. Ele era a perfeição da nobreza e a encarnação das virtudes de um sultão, coragem, lealdade e justiça. Mas para Layla, ele representava a sentença de morte de seus filhos, uma ameaça constante pairando sobre sua linhagem, uma sombra inevitável que precisava ser dissipada logo. A tensão silenciosa permeava cada interação. Jantares suntuosos, onde Layla e Rashid trocavam sorrisos diplomáticos, enquanto, sob a mesa de carvalho e madrepérola, as mãos de ambos estavam cerradas em punhos, repletas de hostilidade fervente. Layla sabia que não podia simplesmente ordenar a morte física de Rashid. O povo se rebelaria em fúria incontrolável. Ela precisava de uma arma mais sutil e devastadora que atacasse a mente e plantasse a semente da dúvida no monarca. Ela iniciou uma campanha meticulosa de sussurros de seda, tecendo sua teia com paciência letal. Durante as noites íntimas com o sultão, Layla mencionava como o exército parecia amar Rashid mais do que ao próprio rei. Ela elogiava as vitórias do príncipe com um tom de preocupação, insinuando que tamanha popularidade era perigosa para a estabilidade. Ela alimentava a insegurança do líder solitário. Um filho tão aclamado não esperará que a natureza haja para usar a coroa. Com sua rede de espiões, Layla subornou um emissário estrangeiro com acesso a cartas inimigas. Com escribas hábeis na arte da falsificação, ela forjou uma correspondência detalhada entre Rashid e o grão-vizir de Bizâncio. As cartas, com selos e caligrafias idênticas às originais, sugeriam um plano audacioso para derrubar o sultão Malik, enquanto este estivesse em um retiro de caça, longe da segurança de Al-Qasr. Cada frase era um veneno que corromperia a confiança do pai. Uma missiva de Rashid revelava descontentamento com a hesitação do sultão em expandir o império, afirmando que o espírito de conquista havia se apagado no coração do velho leão. Ele expressava que o momento da liderança havia chegado e que ele era o único capaz de levar o califado a novas glórias. Em resposta, o vizir de Bizâncio detalhava um plano de apoio militar e financeiro para um ataque surpresa, alegando que comandantes do exército já estavam prontos para a traição. O clímax ocorreu em um pavilhão de verão deslumbrante,
cercado por canais de água cristalina que refletiam a luz prateada da lua. O luxo era absoluto. Sorbês de limão em taças de ouro e música de alaúdes criavam uma falsa serenidade. No meio da celebração, em um momento orquestrado com precisão diabólica, Laila fez com que as cartas forjadas caíssem, por acidente e com falsa ingenuidade, nas mãos do sultão. O silêncio pesado e opressor logo se abateu sobre todo o pavilhão. Malik, o homem mais poderoso do mundo, lia os documentos falsos com a face contorcida em horror. O orgulho paternal transformou-se no terror gélido de um monarca traído. Naquela noite, sob o brilho indiferente das estrelas, a sentença foi selada com o veneno da desconfiança. Derrotado por uma carta escrita com a tinta da paranoia, ele buscou conforto em Laila, sem saber que o abraço dela era o da serpente que devorara o futuro do seu sangue para favorecer os próprios filhos. O cenário final desta tragédia, o palco onde o destino do império seria selado com sangue, não se desenrolou sob os mármores frios e imponentes de Alcázar, a cidade de ouro, mas nas areias escaldantes e intermináveis do deserto, a centenas de léguas da segurança do palácio. Ali, o sultão Malik al-Mansur havia montado seu acampamento de guerra, um oásis temporário de poder em meio à vastidão desolada. Uma tenda real, tecida com seda brocada preta e dourada, tão vasta e suntuosa. Abrigava em seu interior jardins portáteis com palmeiras anãs e fontes murmurejantes, cujas águas se perdiam na areia absorvente. Tapetes que, por sua beleza e raridade, custariam o resgate de um rei, cobriam o chão, cada nó um tesouro, cada padrão uma história. O vento do deserto, implacável e melancólico, uivava incessantemente lá fora, batendo contra as estacas de ferro que firmavam a tenda, criando um som de lamento contínuo, uma premonição sombria para os eventos. O príncipe Rashid foi convocado pelo pai, sob o pretexto de uma nova estratégia de batalha. Ele adentrou a tenda majestosa, completamente desarmado, seu coração ainda cheio da lealdade inabalável e do heroísmo que sempre o definiram. Seus pensamentos estavam voltados para a próxima conquista, a próxima glória a ser adicionada ao nome de seu pai. Ele não sabia, nem poderia imaginar em seus sonhos mais sombrios, que Laila al-Farsi observava cada um de seus movimentos. Escondida atrás de uma cortina de fios de prata, Laila era uma sombra silenciosa e triunfante, seu coração de mãe pulsando com uma crueldade calculista. O diálogo que se seguiu entre pai e filho foi carregado de uma tragédia e um patos que remetiam aos grandes clássicos da literatura árabe. Um eco de destinos irremediáveis, selados por intriga e paranoia. Malik al-Mansur, o vitorioso, estendeu as cartas falsificadas, as provas de uma traição que nunca existiu de fato. Suas mãos tremendo levemente, seus olhos antes cheios de orgulho, agora fixos na expressão do filho, buscando um sinal de culpa que não viria. Naquele momento crítico, a mente de Malik al-Mansur, confrontada com as provas, travou uma batalha furiosa. Por um instante, o deserto pareceu sumir, substituído por lembranças vívidas. Um pequeno Rashid, mal segurando uma adaga de madeira, aprendendo os rudimentos da esgrima com o pai. O riso infantil do herdeiro no palácio. O orgulho indizível de vê-lo liderar suas primeiras escaramuças, a promessa de um futuro grandioso. Mas essas imagens familiares foram subitamente sufocadas por visões perversas, insufladas pelas palavras venenosas das cartas. Rashid, não mais como seu filho, mas como um usurpador, liderando mercenários bizantinos contra ele, o sorriso traiçoeiro nos lábios enquanto tomava seu trono no pavilhão de caça, a coroa arrancada da cabeça do pai pela força e pela traição. A dor da traição imaginada, tão vívida e lancinante quanto a realidade, rasgou o peito de Malik, transfigurando o amor paternal em uma ferida aberta de ressentimento e medo que o consumia. E Rashid, naquele instante, vendo a sombra gélida que se estendia sobre o rosto do pai, compreendeu não apenas a acusação nos olhos do monarca, mas a terrível convicção, a crença inabalável na mentira,
e que não era apenas seu destino que estava sendo selado, mas toda a confiança. A essência de seu relacionamento, a confiança que deveria ser inquebrável, agora estilhaçada em 1000 pedaços. Ambos estavam sendo traídos, um pela manipulação insidiosa, o outro pela fé cega na calúnia. Rashid, com a dignidade inabalável de um leão encurralado, não implorou. Ele leu os documentos, viu as acusações ultrajantes e, para seu horror, viu nos olhos de seu pai que a dúvida, plantada com tanto veneno por Layla, já havia apodrecido a alma do sultão Malik, corrompendo a razão e, de forma irreparável, o amor paternal. Não havia defesa possível contra um pai que já havia julgado e condenado. O silêncio que pairava na tenda era tão pesado e opressor que se podia ouvir o pavio das lamparinas de azeite queimando, consumindo o óleo. Assim como o destino de Rashid estava sendo consumido. Malik, com um gesto frio e mecânico, um movimento que selava sua própria condenação, deu o sinal para os 7 carrascos mudos agirem ali. Figuras espectrais vestidas de seda negra e máscaras de couro que ocultavam suas feições, emergiram das sombras como demônios silenciosos, seus movimentos precisos e impiedosos. Rashid não lutou, ele não gritou. Sua última ação, antes que a vida o abandonasse, foi um olhar. Um olhar de desamparo e compreensão, penetrante e carregado de uma dor indizível, dirigido à cortina de prata, onde sabia que Layla estava escondida, a arquiteta fria e calculista de sua queda final. A cena de segundos transcorreu com uma lentidão dolorosa, quase insuportável. O som seco e horripilante das cordas de seda sendo esticadas, o ar sufocando o último suspiro do príncipe guerreiro amado por todos. E, finalmente, o peso inerte do corpo caindo sobre o tapete de Isfahan, manchando de um carmesim chocante os delicados desenhos de flores de lótus, símbolos de pureza e renascimento, agora maculados pela morte. Uma mancha que nem o vento poderia apagar nunca. Naquele instante, o sultão Malik não matou apenas um herdeiro legítimo, o orgulho de seu império, o futuro de sua dinastia. Ele matou a própria linhagem, a honra de sua família, para proteger um império de um herdeiro traidor. No entanto, não se livraria tão cedo do veneno insidioso que corroeu um pouco sua alegria e sua própria essência. Anos se passaram após a tragédia. O filho de Layla, o jovem Selim, era agora o herdeiro incontestável, com seu caminho livre. Seu caminho para o trono estava desimpedido, pavimentado com o sacrifício de seu meio-irmão. Mas o palácio, com toda a sua opulência, havia mudado. A fartura de antes, as celebrações e a música, agora pareciam ocas, desprovidas de alegria, meros ecos de um passado vibrante. O jovem príncipe Selim cresceu sob o manto da opulência e da expectativa, um verdadeiro arquétipo do príncipe otomano. Com uma compleição esguia, mas de porte altivo, ele herdou a perspicácia da mãe. Selim exibia não apenas uma inteligência aguçada, mas também um coração gentil e uma natureza curiosa, cativando a todos com sua educação refinada e sua predileção por atos de misericórdia. Era estimado pelos serviçais palacianos, a quem tratava com uma cortesia inesperada, e adorado pelo povo que via nele a promessa de um futuro justo e próspero. A memória do príncipe Rashid servia apenas para solidificar a imagem de Selim como o herdeiro virtuoso e amado. Ninguém, a não ser Layla e os poucos que a ajudaram, duvidava da narrativa oficial. A morte de Rashid era para a maioria um ato de justiça divina, um destino merecido para quem ousara se levantar contra o trono, e Selim, portanto, era o legítimo e abençoado sucessor. As festas no palácio continuavam, com montanhas de arroz com açafrão e rios de sherbet de rosas fluindo livremente, mas o sultão Malik al-Mansur era um homem com um espectro assombrado por escolhas. Ele vagava pelos corredores de alabastro, um fantasma de sua antiga glória, chamando pelo nome de Rashid, em seus delírios de febre e na solidão desesperada de suas noites, assombrado pela névoa da implacável e inexorável decisão. Layla era a sultana-mãe, a mulher mais poderosa na história de um império vasto e glorioso. Mas o poder,
que antes parecia a personificação da liberdade e da vitória, agora era sua prisão. O esplendor do palácio agora começa a se apagar. As luzes das lanternas, uma a uma, cedem à escuridão profunda da noite que avança. As cúpulas douradas que brilharam com a intensidade de 1000 sóis, os jardins suspensos que pareciam desafiar a gravidade, os minaretes esguios que tocavam o céu, tudo se diminui sob o manto estrelado do deserto, tornando-se um ponto minúsculo, quase insignificante, na vastidão indiferente do tempo. Ao longo dos anos, Layla, a sultana, não se esqueceu de sua própria origem humilde. Sua memória das dificuldades da escravidão e da opressão vivida por muitos moldou profundamente seu reinado. Ela se tornou a voz do sem-voz, implementando reformas que surpreenderam a corte e encantaram o povo. Layla fundou hospitais gratuitos para os pobres, garantiu o fornecimento de água limpa para as aldeias mais remotas e estabeleceu escolas onde os filhos de camponeses podiam aprender a ler e escrever, algo antes reservado à elite e aos nobres do império. Sua generosidade se manifestava em caravanas de alimentos e roupas enviadas às províncias afetadas pela seca, e em decretos que protegiam os mercadores e artesãos de impostos abusivos, fomentando uma prosperidade mais equitativa. Com sua perspicácia, ela navegava a política da corte para assegurar que seus atos de bondade chegassem onde mais eram necessários, construindo um legado de compaixão que eclipsava a mancha de seu passado e, com isso, ganhou o amor do povo. A história de Layla Al-Farsi, a escrava persa que ousou reescrever seu próprio destino e o de um império, ainda ecoa nas areias do tempo. Seus feitos são sussurrados pelos ventos que varrem as dunas, movendo-as e preservando os segredos de eras passadas. Para muitos, ainda paira a dúvida que se recusa a ser silenciada. Foi ela uma vilã cruel, cujas mãos estavam manchadas pelo sangue? Ou foi, de fato, uma mãe desesperada, lutando com a ferocidade de uma leoa por seus filhos? Nas dinastias do deserto, forjadas e desfeitas pelo tempo, erguidas e desmoronadas em pó, apenas duas coisas permanecem eternamente: a areia que, incansavelmente, tudo cobre e tudo esquece, e o silêncio profundo e eterno que o poder, em sua busca incessante e implacável, deixa para trás. A areia continuará a mover-se, as histórias continuarão a ser contadas, mas a verdade última sobre o coração de Layla e o destino de Rashid jaz enterrada sob o calor das dunas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!